Hoje eu quero falar com vocês sobre uma coisa que é muito comum na nossa vida cristã, que todo mundo passa por essa fase, que é sobre distração. Aí eu quero começar lendo com vocês lá em 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 3. Amém. Diz assim: suporte comigo sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, para poder agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor dará a você entendimento em tudo. Agora, a partir do versículo 14. 15. Procure apresentar-se a Deus aprovado como trabalhador que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente as palavras da verdade. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Amém. Essa carta aqui foi escrita por Paulo, foi direcionada a Timóteo. E, segundo a Bíblia fala, Timóteo era um jovem, só que ele já estava encarregado de liderar uma igreja em Éfeso. E Paulo manda essa carta para ele, a segunda carta que Paulo manda para Timóteo, e também foi a última carta escrita por Paulo, porque ele já estava em Roma e já estava próximo da morte dele. E nessa carta aqui, Paulo traz alguns ensinamentos, algumas instruções práticas para Timóteo, porque ele estava passando por uma fase complicada ali nesse processo de pregar o evangelho. Principalmente sendo jovem, acho que provavelmente vocês devem conhecer o versículo que fala que Paulo fala para ele assim: não deixe que te desprezem por você ser jovem, porque ele era jovem, mas já estava encarregado ali de liderar uma igreja, liderar um grupo de irmãos ali. Então, Paulo escreve essas duas cartas para ele, motivando ele a continuar firme nesse propósito que Deus tinha chamado para ele, independente das coisas da vida. Ele fala que compara ainda com um soldado, e a gente traz sobre a vida civil, a gente compara também em relação à nossa vida. Então, o que Paulo estava falando para Timóteo? Estava falando basicamente que continue fazendo isso que Deus te encarregou para fazer, nem que você esteja que entregar a sua própria vida por isso. E quando nós falamos de vida, nós queremos dizer a nossa vida física também, mas também a nossa própria vida de maneira cotidiana assim que a gente vive, sabe? Que às vezes é necessário que a gente abra mão de algumas coisas que a gente faz para agradar a Cristo. É necessário, Um dos pré-requisitos para seguir Jesus é esse. Nós precisamos de abrir mão, nós precisamos de fazer isso por Jesus, de renunciar isso. Então, Paulo começa aqui, comparando o cristão, comparando Timóteo com o soldado romano. Aí ele fala, no versículo 3, 4, nenhum soldado se deixa envolver em assuntos da vida civil, pois se o fizesse, não poderia agradar o oficial que o alistou. Aqui, a vida civil pode ser comparada também com a nossa vida cotidiana. Então, nós podemos dizer que nenhum cristão deveria se deixar afetar pelas coisas dessa vida, pela nossa vida cotidiana. Aqui, Paulo traz uma comparação com o soldado, e daquela época, se a gente for pegar daquela época, era o quê? Um soldado romano. E o exército romano era bem grande, poderoso e muito bem organizado. E todos eles eram o quê? Disciplinados, sabe? Bem treinados para fazer aquilo que eles iam fazer com êxito. Então, nenhum soldado é colocado numa guerra antes de ser preparado. Então, todo soldado tem que o quê? Se preparar. Do mesmo jeito, nós cristãos também. A nossa vida já é uma guerra. Então, nós precisamos de estar constantemente preparados para essa guerra. E como que um cristão se prepara?
através da palavra, através da oração, né, que a gente se fortalece, e também através da comunhão. Quando a gente faz parte do corpo de Cristo, também é uma maneira que a gente se fortalece. A própria palavra de Deus fala isso. Que se nós somos uma parte do corpo. Se a gente estiver fora, por exemplo, você é a mão, você está fora, você não vai ter utilidade alguma. Você precisa do resto do corpo para você funcionar. Você precisa do resto do corpo para você estar bem. Então, assim como soldado, nós também devemos estar preparados. Nós também devemos nos preparar em todo o tempo, porque todos os dias, né, a gente vai ter que passar por alguma guerra. Então, trazendo aqui para distrações para a nossa vida, às vezes não se enquadra nem em pecado necessariamente. Porque até mesmo as coisas que não são lícitas acabam sendo distrações para a gente. Por exemplo, às vezes um celular se torna uma distração muito grande na nossa vida. Eu acho que poderia dizer que é a maior distração, né, na vida de todo mundo. Até amizades, talvez, também. Então, assim, coisas que são lícitas, coisas que a gente deve ter na nossa vida, no nosso dia a dia, se torna distração. E a gente acaba perdendo foco, perdendo tempo, perdendo aquilo que Deus está querendo mostrar para a gente, está querendo ensinar a gente. Isso me fez lembrar do filme que a gente assistiu por último, eu não me recordo o nome dele. Mas vocês viram lá que o menino abriu mão do videogame dele, né? Não é pecado necessariamente jogar videogame. Mas ele abriu mão porque Deus pediu aquilo para ele. Porque de alguma maneira estava distraindo ele do foco daquilo que Deus tinha para ele. Então, essas distrações na nossa vida, não é necessariamente que você tem que viver o resto da sua vida sem telefone, viver o resto da sua vida sem amizades, mas a gente tem que saber administrar isso com sabedoria, para que aquilo não se torne um empecilho no seu relacionamento com Deus. O telefone, como eu estava falando, né? Para algumas pessoas é até a primeira coisa que elas veem pela manhã, né? Sei lá, coloca um despertador, aí logo o telefone já está na mão. Aí já está na mão, já vai para o TikTok, do TikTok já vai para o Instagram, aí fica aquela coisa de ficar só deslizando ali, só assistindo o vídeo, só, né, ingerindo com Deus a vida, e os dias passam, a hora passa, e a gente nem vê. De fato, a gente nem vê. Por exemplo, no meu telefone, meu tipo de telefone tinha aquele negócio que marcava o tempo que você ficava nos aplicativos. Aí, por lá, uma vez eu consegui ver que eu passei, não lembro quantas horas, de um dia, foram horas no TikTok. Aí, nesse dia aí, eu falei assim, misericórdia, vou ter que desinstalar esse aplicativo aqui. Aí, eu desinstalei o TikTok porque eu percebi que aquilo dali estava me atrapalhando. Aquilo dali não estava me edificando, aquilo dali não estava me conectando com Deus, sabe? E isso, querendo ou não, quebra essa linha de conexão que a gente tem com Deus. Porque às vezes a gente vai passar por uma situação na nossa vida que vão ficar assim, Senhor, o que eu devo fazer? Ai, por que Deus não fala comigo? Por que Deus não me responde? Porque você não busca. O relacionamento com Deus, como acho que o Henrique falou quinta-feira, né? É sobre isso, é sobre reciprocidade. Você vai investir e isso vai retornar para você. Mas se eu passo 2 horas, 3 horas num aplicativo determinado, aí num determinado dia eu vou lá e faço uma oração de 2, 3 minutos. Senhor, por favor, me responde isso aqui, isso aqui, isso aqui. Como é que você vai querer ouvir Deus assim? Sabe? Como que você vai querer? Talvez o Senhor ainda queira te lembrar, queira te orientar através de algum versículo. Mas como que você vai saber disso, sendo que você não ingeriu a palavra durante aquele dia? Sendo que você se permite ser distraído pelas coisas dessa vida. E é muitas situações na nossa vida que acabam nos distraindo. Nem só por entretenimento, né? Quando a gente, sei lá, chega cansado do trabalho, da escola. Ah, eu estou cansado. Depois eu leio a Bíblia, deixa eu aqui pegar meu telefone, assistir uma televisãozinha. Né? Às vezes até quando a gente passa por situações complicadas, conflitantes na nossa vida, né? Tudo que a gente quer é chegar em casa e fazer o quê? Pegar um telefone, assistir um vídeo no YouTube, assistir um filme, seja o que for. Aí parece que a gente fica adiando a solução dos nossos problemas. Sempre recorrendo para o quê? Recorrendo para distração, para distração, para distração. Sendo que, né, contrário disso, o salmista, lá no Salmo 119, versículo 50. Ele fala assim, ó: Tua promessa renova as minhas forças.
ela me consola em minha aflição. Tem outra versão, né, que fala, acho que me refugio em Ti, Senhor, porque a Tua palavra me vivifica. Então, quando a gente se encontra desanimado, se encontra chateado com alguma situação que a gente passa no dia a dia, ao invés da gente ir para aquele lugar, né, nosso lugar secreto, ir conversar com Deus, Ele ter um momento com Ele, a gente se permite ser distraído pelas coisas dessa vida. Se permite ser distraído por um telefone, por, sei lá, por qualquer pessoa, alguma amizade, sabe, que te tira do foco daquilo que Deus tem para você. E quando a gente se permite ser distraído demais por essas coisas, às vezes Deus está falando alguma coisa de maneira geral, né, de maneira geral, assim, para toda uma comunidade, e você acaba não recebendo aquilo porque você está distraído demais com as coisas dessa vida. Às vezes Deus está trazendo uma palavra, uma instrução diariamente sobre a sua vida, só que você não percebe. Você ouve, mas não ouve, né? Jesus fala, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, não é necessário só ter os ouvidos, você tem que ouvir o que está sendo dito. Você tem que refletir naquilo que está sendo dito. Paulo orienta isso também a Timóteo aqui, que aqui ele fala, versículo 7 ele fala, reflita no que eu estou dizendo, pois o Senhor dará a você entendimento em tudo. Então, Deus está falando muito sobre determinada coisa. Será que Ele está querendo dizer alguma coisa? Reflete naquilo. Busca aquilo na palavra, busca aquilo na orientação com alguém, porque provavelmente o Senhor está querendo te direcionar sobre algo. Mas a gente às vezes deixa isso ir muito rápido, né? Entra no ouvido e sai no outro. Aí Deus fala de novo, entra no ouvido e sai no outro. Porque a gente não busca verdadeiramente compreender o que o Senhor está falando. A gente quer ouvir o Senhor, mas a gente não quer buscar a voz dEle. E aí, como acaba? A gente termina, por fim das contas, como ansiosos, né? Ansiosos porque vem as situações da vida, a gente fica angustiado em saber como a gente vai ter que resolver, o que a gente vai ter que fazer, né? Talvez vocês aí, depois de fazer Enem, né? Fica assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Meu Deus do céu, quanto será que eu tirei? Será para onde que eu vou passar? Será que eu vou passar para isso, eu vou passar para aquilo? Mas será que isso é o que Deus quer? Sabe, a gente não tem que ficar ansioso e preocupado com essas coisas. Busca o que o Senhor está te direcionando. Busca aquilo que o Senhor tem para você. No Salmo 32, versículo 8, Deus fala que Ele mesmo vai nos orientar. Ele mesmo vai nos guiar pelo melhor caminho para a nossa vida. Então, não é uma coisa que você tem que ficar se matutando todo, ficar indo lá no Google fazer teste vocacional. Ai, será que eu sou bom para isso? Será que eu sou bom para aquilo? Sabe, o próprio Senhor, ali, ó, o Senhor diz, eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida. Lhe darei conselhos e cuidarei de você. É uma promessa de Deus para a vida de vocês. Ele vai guiar vocês para o melhor caminho que tem para a vida de vocês, vai cuidar e vai aconselhar vocês ainda. Não existe melhor companhia, melhor conselheiro do que o próprio Deus na nossa vida. Depois, né, Paulo vem comparando com um atleta, fala que o atleta coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras, e o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Né? Acho que vocês provavelmente acompanham qualquer tipo de esporte, mas provavelmente acompanham o futebol, né? Talvez tenham acompanhado as Olimpíadas, né? E a gente sabe que aquilo ali tem uma série de regras que você tem que seguir. Se você não seguir, você é o quê? Desclassificado. Teve até um episódio, né, nessa Olimpíada aí que era de corrida, né? Aí a moça fez assim que já ia, não foi, aí a outra foi, e ela quase foi desclassificada, porque a outra fez que ia, mas não foi, mas por fim não foi. Então, o que isso está mostrando para a gente? Que nós também, como cristãos, nós estamos numa corrida. E Jesus nos deu uma orientação do que fazer. E se nós não seguimos, nós somos desclassificados. O próprio Jesus disse, aquele que não abrir mão de algo por mim, não é digno de mim. Então, quando nós nos colocamos na posição de corrida, nessa corrida de fé, nós também temos que lidar com esse preço
de ter que abrir mão, lidar com esse preço da renúncia por Jesus. E quando nós olhamos para isso aqui, né, como ele fala também, a gente vai receber um prêmio. Aqui ele compara com a coroa de vencedor. Depois ele fala do lavrador que trabalha arduamente e é o primeiro a participar da colheita. Então, meus irmãos, como cristãos, é isso que Deus espera da gente. Quando a gente se compara numa posição de soldado, que a gente se posicione, que a gente se fortaleça. Quando ele se compara com uma posição de atleta, que a gente se prepare, que a gente ande de acordo com as regras ali da corrida que a gente se propôs. Quando ele compara a gente com um lavrador, que a gente seja aquele trabalhador que trabalha com afinco, com dedicação, sabe? Conforme Salomão fala lá em Eclesiastes, que semeia o tempo todo, não espera ficar um tempo bom para semear, não fica olhando para o céu para pensar, eu vou semear amanhã, deixa para amanhã, deixa para outro dia, sabe? Que está disposto ali a fazer aquilo para o Senhor. E como eu estava falando para vocês, né, da distração, ela é uma coisa muito sorrateira na nossa vida, como eu disse para vocês. Às vezes a gente nem percebe, porque não é necessariamente pecado, né? Tipo assim, não é pecado eu jogar, não é pecado eu mexer no meu Instagram, não é pecado. Paulo fala, né, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Me é lícito ter um celular, me é lícito ter um Instagram, mas não me convém gastar a minha vida, gastar as horas do meu tempo ali. Uma vez que eu já me entreguei a Cristo Jesus, e conforme está lá em Colossenses 3, a minha vida já não é mais minha, mas agora ela é de Cristo. Então eu não posso viver nessa terra em prol de entretenimento. Eu não posso viver nessa terra em prol de distração. Sabe, nós fomos chamados para um propósito maior. A gente precisa de mudar nossa mentalidade, porque às vezes a gente parece que fica muito apegado nessa vida da terra, né? Aí a gente esquece que existe uma eternidade, né? A gente vive os nossos dias ansiosos com o que a gente tem que fazer, com o que a gente tem que comprar, com o que a gente tem que pagar, mas a gente não anseia, né, aquele dia que nós veremos o nosso Senhor. Às vezes a gente fica tão apegado nessa terra que a gente esquece as coisas da eternidade. A gente lida com pessoas o tempo todo na nossa vida, mas será que a gente está demonstrando Cristo para os nossos meios sociais? Porque, querendo ou não, a partir do momento que nós nos tornamos cristãos, os meios sociais onde nós estamos se tornam um campo para a gente. Um campo que a gente deve colher ali para Jesus. E às vezes a gente percebe que a gente passou horas com os nossos amigos, né, do mundo, conversando, falando. E em momento algum a gente trouxe, sabe, a luz de Jesus para aquela conversa. A gente em um momento algum trouxe um pequeno ensinamento, algo que Jesus disse para aquela conversa. E às vezes a gente também traz e a gente logo perde a fé e fala, fulano de tal não quer me ouvir não. A palavra de Deus fala que a palavra dele nunca volta vazia. A gente não vê o propósito da palavra ele se cumprindo no momento. Mas vocês podem ter certeza, gente, que vai afetar aquela um pouquinho. Os meninos estavam falando quinta-feira, né? Que conversou com um colega lá e ele ficou refletindo naquilo o dia todo. Sabe, aquilo permanece no coração das pessoas. Por quê? Porque é o Espírito Santo através de vocês. Quando a gente olha para as coisas esperando que elas aconteçam de acordo com o nosso próprio jeito, o nosso próprio tempo, a gente não vai viver mesmo o que Deus tem para a gente. A gente olha para a Bíblia, os homens de Deus, né, como Abraão. Quantos anos Abraão esperou para ter Isaac? Né? Quantos anos também Isaac levou para ter Esaú e Jacó, que Rebeca também era estéril, sabe? Então, assim, a gente está falando de anos, e hoje em dia a gente às vezes não quer esperar um tempinho, sabe? Um pouquinho, a gente não gosta de esperar um dia. E, então, o lugar onde você está, você precisa ter isso em mente, é um campo missionário que você precisa ganhar para Cristo. Desde nossa casa, da nossa escola, da nossa faculdade, nós precisamos de ser carta de Cristo para aquelas pessoas, para que elas nos leem e vejam Jesus em nós. Então, a gente não pode se deixar levar pelas distrações, conforme Paulo fala. Por quê? Porque senão nós não vamos estar agradando aquele que nos alistou.
Nós não podemos nos deixar distrair com as coisas da vida civil, porque senão nós não vamos estar agradando a Deus. Eu, por exemplo, eu gosto muito de ficar fuçando no Shein, no Shopee, né? Que é muito bom, né? Ficar lá só deslizando assim, vendo a promoção, comprando coisa. Mas chega um ponto que a gente tem que perceber que a gente tem que parar, que aquilo ali está se tornando um empecilho na nossa vida. Isso fala até mesmo de domínio próprio, né? Que é um fruto do Espírito. Quando a gente não consegue administrar um tempo que a gente passa na televisão, no telefone, a gente não está demonstrando que nós não estamos demonstrando que nós temos domínio próprio. Mas adiante ele fala: procure-se apresentar-se a Deus aprovado como trabalhador que não tem de que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Então Paulo fala que a gente tem que fazer o quê? Procurar permanecer assim, sabe? Depois de se fortalecer, depois de se treinar, né? Depois de seguir as orientações dele, permaneça assim. Para você chegar lá e ser o trabalhador aprovado por Deus. Para chegar diante de Deus, ele olhar para você e falar: servo bom e fiel, né? E chamar a gente para fazer parte do reino dele. É isso que a gente espera ouvir no final. Depois ele fala: evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Então, quando a gente estiver no meio social, a gente também deve procurar evitar conversas inúteis, conversas que não agregam, né? A coisa mais que acontece numa roda de pessoas é o quê? É fofoca, né? Até sem perceber. Ah, você viu que fulano de tal fez tal coisa? Você viu que ciclano de tal está grávida? Ai, que não sei o quê, que não sei o quê. É até sem perceber. Mas a gente tem que ser muito vigilante, né? Como um atleta, seguir à risca aquilo que nos foi orientado, sabe? Saber contornar a conversa sem ser necessariamente grosseiro, sabe? Mas saber contornar a conversa para que ela não se torne ainda mais pecaminosa, né? Porque depois do pecado pode vir maledicência e outros pecados aí. Portanto, essa orientação que Paulo trouxe para Timóteo sobre distração. E a gente tem alguns exemplos bíblicos, né, de pessoas que acabaram se distraindo nessa vida. Como Pedro, por exemplo, lá no barco. Ele acabou se distraindo com a tempestade, né, que afundou. Ele tirou os olhos de Jesus, né, para olhar para o que estava acontecendo à volta dele e afundou. Como Sansão também, a gente vê que foi um homem escolhido por Deus, levantado por Deus, para o quê? Para ser juiz de Israel, mas também o quê? Se desviou, se distraiu com Dalila, se deixou enganar, se deixou levar pelo que ela falava, pelas palavras bonitas. A gente tem que tomar cuidado com todo tipo de distração. Não apenas coisas como eletrônica, como telefone, um videogame, uma televisão, mas até mesmo por aquilo que a gente escuta. Nós não podemos nos deixar levar, meus irmãos, por aquilo que a gente ouve das pessoas. Tudo nós devemos botar isso à prova na palavra de Deus. Quando a gente olha para o povo de Israel lá no deserto, Moisés tinha ido lá para o monte para falar com Deus, e o que eles falaram? Vai lá, Moisés, vamos ficar aqui te esperando. Acabou que Moisés demorou, Moisés levou 40 dias lá no monte, e o povo começou a esse esquarão. A gente não sabe o que aconteceu com Moisés, então você vai ter que levantar um bezerro de ouro para a gente adorar. E Arão se deixou levar porque as pessoas falavam, mesmo sendo sacerdote, se deixou levar. E isso fez com que Deus ficasse irado com aquelas pessoas. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente ouve. Sabe, nós devemos ser firmes naquilo que nós aprendemos desde o princípio. Nós devemos ser firmes naquilo que nós acreditamos. Nós devemos ter convicção naquilo que nós dizemos crer. Para que a gente não seja distraído pelo que as pessoas vão falar. E para que a gente também não seja distraído com as coisas que o mundo pode nos oferecer. Porque é um trabalhador que cumpriu a sua função que o Senhor espera ver em nós. Né? Não um trabalhador que se distrai. A parábola, por exemplo, dos trabalhadores pode ser citada também
né, que o Senhor foi viajar, eles pensaram, ele não está aqui, então vamos fazer o que nós quiser. Mas um dia ele voltaria, né? Um dia ele voltou. Então, que a gente não venha se perder nessas coisas, nessas distrações que a vida nos proporciona, sabe? Vai no seu íntimo, fala com Deus. Se Deus te pedir, sentir no seu coração que Deus está te pedindo para você passar menos tempo com alguma determinada coisa, faz esse sacrifício por Ele e investe tempo no secreto com Ele. Eu creio que quando nós investimos tempo com o Senhor, nós vamos colher muitas bênçãos também com Ele. Na vida com Ele, na caminhada com Ele. Isso vai gerar testemunhos e glória para o nome dEle também. Amém? Então vamos orar. Senhor Jesus, nós nos colocamos, Pai, diante do Senhor, Deus, e pedimos, Deus, que o Senhor sonde, Pai, o nosso coração e a nossa mente, Pai, pois somente o Senhor pode conhecê-lo profundamente, Deus. Que o Senhor, Pai, venha ver se há algo de mal em nós, Pai, e venha removê-lo, Deus. Que o Senhor venha remover as distrações, Pai, até mesmo as coisas que nos são lícitas, Deus. Que o Senhor venha abrir os nossos olhos, Pai, para que nós possamos enxergar, Deus. Que a nossa vida seja verdadeiramente gasta aos Teus pés, Jesus. Que a nossa vida seja verdadeiramente gasta, Pai, para Te adorar, Pai, para Te tornar conhecido, Jesus. Que o nosso coração, Deus, venha ansiar, Pai, pelo dia em que Te veremos, Deus. Que o nosso coração venha ansiar, Pai, pela eternidade, Pai, não pelas coisas dessa terra, Deus. Nos livre das distrações, Deus, nos livre de sermos distraídos, Senhor. Que o Senhor venha a falar conosco diariamente. Que nada neste mundo, Pai, nada, Pai, nem telefone, Jesus, nem videogame, Senhor, nem televisão, Pai, nem pessoas, amizades, Pai, venha a abafar aquilo que o Senhor tem para dizer a nós, Deus. Que os nossos corações, Jesus, estejam abertos para aprender do Senhor diariamente, Deus. Nos dê um coração humilde e ensinável, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos. Amém.